Ainda, grande pessoal, pode iniciar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre CID, né? Interpretação de exames laboratoriais. Esse CID, né? Seria um código aí que vem nos atestados. Vocês já devem ter tido algum momento na vida, alguma experiência, né? Tenha vindo com essa sigla. Hoje nós vamos entender como que funciona, né? O que que se refere esse conteúdo e a interpretação dos exames laboratoriais, né? Que são aqueles exames que a gente realiza, né? Quando vai no médico e passa todo aquele pedido. Então, nós vamos aprender a interpretar também esses exames aí de uma forma não tão abrangente, né? Mas porque vocês, né, como técnico de enfermagem, né, da parte do curso de enfermagem, não precisa, assim, precisa entender que cada exame compreende, né, para saber identificar, interpretar certinho o que o médico pediu e saber orientar o paciente e fazer o acompanhamento. Então, o que, que seria esse CID, né? Então, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o CID é a base para a identificação de tendências estatísticas de saúde em todo o mundo, né? Então, é uma sigla que não é só usada para nós, né? É uma sigla de origem aí mundial e é o padrão internacional para relatar as doenças e condições de saúde, né? É o padrão de classificação de diagnóstico para todos os fins clínicos e de pesquisa. Então, cada doença, né, cada diagnóstico, ela tem um código específico. Então, esse código é usado, então, não só, né, por nós aqui, brasileiros, mas mundialmente. Então, fica como se fosse um padrão mesmo, determinado para aquela doença, né? Então, quando o médico coloca esse CID no atestado, né, esse código se refere a essa determinada doença, então esse código, ele é mundial. O CID, então, define o universo de doenças, agravos, lesões, né, e outras condições de saúde relacionadas, listadas de forma abrangente e hierárquica. Por meio dessa classificação, que se facilita o armazenamento, recuperação, a análise das informações de saúde para a tomada, né, de decisões, baseada, então, nas evidências. Então, escreve a Organização Mundial de Saúde em sua página de classificação. Ainda segundo, né, a Organização Mundial de Saúde, essa sigla, nesse código padrão, ele permite compartilhar e comparar informações de saúde em diferentes locais, países, regiões, e instituições de saúde em diferentes períodos de tempo. Então, para que serve, né, esse código? Para que ele é utilizado? Então, a Classificação Internacional de Doenças, né, que é a sigla CID, ela é amplamente utilizada em várias áreas da saúde e desempenha um papel fundamental. Ela serve principalmente para registrar, codificar as condições de saúde em registros médicos, tanto em hospitais como consultórios médicos também. Então, esses registros, eles são codificados, né, como eu falei, eles são um número, né, e esse código é padrão. Eles são posteriormente usados para fins estatísticos, permitindo a análise de dados de saúde, monitoramento das doenças, elaboração de relatórios epidemiológicos e formulação de políticas de saúde. Então, é muito utilizado não só para notificar, né, aquela doença que o paciente está em si, é para codificar também a prevalência daquela doença, a incidência daquela doença em determinada região, né? E com isso faz gráficos estatísticos para saber mesmo, né, que medida tomar se uma determinada doença tiver uma prevalência maior. Então, os médicos conseguem, né, a equipe de saúde consegue identificar, né, qual doença está tendo mais prevalência e montar relatórios, né, e políticas de saúde para fazer, de uma certa forma, um acompanhamento ali dessa patologia. Ela serve também para facilitar a comunicação entre os profissionais de saúde, contribuir para o monitoramento e a melhoria da saúde pública em escala global. Considerando isso, né, com base também em dados clínicos, pesquisas e epidemiologia da CID tornou-se uma ferramenta adequada para muitos usos na saúde. Como? Então, para que serve, né, o uso desse código padrão? Monitoramento da incidência e prevalência de doenças, né, como eu falei anteriormente, causas de morte também, né, causas externas de doenças, códigos de resistência antimicrobiana, né, então, determinadas doenças que têm prevalência, a resistência a medicamentos, né,
para combater determinadas bactérias, então eles fazem também essa estatística. Conceitos de cuidados primários e medicina familiar foram incorporados agora, né, recentemente, então o código desse cuidado familiar seria a CID-11, medicamentos, alérgenos e produtos químicos e histopatologia, né, que seria a análise microscópica de tecidos, como é feito aí nas biópsias, códigos para documentação completa de segurança do paciente, de acordo com a estrutura da segurança, né, do paciente, codificação dupla para diagnóstico de medicina tradicional, configurações de cuidados primários, registros de doenças raras e agrupamento de diagnóstico. Então, cada um desses itens aí é utilizado, né, através da CID, né, monitorado através desse código padrão. Então, ele é muito importante aí, né, como vocês podem identificar, é usado para várias áreas na saúde. A CID deve constar no atestado médico? Sim. A classificação internacional de doenças pode ser incluída no atestado médico e deve ser incluída no atestado médico, né? Todo mundo aí na vida que já teve, né, contato com o atestado pode ver que lá vem escrito, né, o médico detalha, né, o motivo, né, do seu afastamento e sempre coloca embaixo a CID. Aquela CID que tem aquele código, né, qualquer médico que tiver contato, qualquer profissional de saúde que tiver contato com aquele atestado, através daquele código padrão, consegue identificar certinho qualquer patologia que está descrita lá. Então, ela fornece códigos específicos, né, para identificar, descrever as condições de saúde do paciente, auxilia na compreensão e na comunicação entre profissionais de saúde, seguradoras, sistemas de pagamentos e outros envolvidos aí no cuidado do paciente. Incluir a CID no atestado médico pode ser útil em várias situações, né, tais como documentação precisa, ela fornece uma forma padronizada de identificar a condição de saúde do paciente, fornecendo informações claras e concisas, né, sobre o diagnóstico. Isso ajuda a evitar ambiguidades e mal entendimentos aí na interpretação desse atestado. Reembolso de seguros, né, isso aí seria referente aos planos de saúde. Alguns planos de saúde ou seguradoras podem exigir a inclusão do código no atestado, para fins de reembolso também, ou para verificar a validade e a necessidade de tratamento. Então, como é um código padrão, né, acaba que todo mundo fala aí a mesma língua, né? Comprovação de incapacidade, em certos casos, quando o paciente precisa justificar sua ausência no trabalho ou solicitar licença médica, a CID pode ser usada para especificar a condição que causa incapacidade e fornecer aí uma base objetiva para essa solicitação. As atualizações da CID, né? Então, pela primeira vez, a CID é completamente eletrônica e possui um formato que facilita seu uso. Há algumas mudanças e atualizações que podem ser destacadas sobre o novo documento. Então, esse código padrão não é uma ferramenta da saúde que vem aí de longo prazo, né? É uma ferramenta aí de origem recente. Transtornos, aonde, né, que pode ser detectada, né? Então, quais doenças, né, que tem esse código padrão que são detectadas através dessa CID? Então, transtornos do espectro autistas, né, que representado pelo TEA. A classificação do transtorno do espectro autista, né, na 10ª edição, era muito fragmentada, então poderia prejudicar o diagnóstico. Já, né, na 11ª edição, as categorias foram unificadas e organizadas. Então, hoje já tem um código específico, né, para esse transtorno, que consegue falar aí a mesma língua em todos os diagnósticos, os laudos, né? Estão reunidos todos os transtornos que fazem parte do espectro do autista, como, por exemplo, a síndrome de Rett e a síndrome de Asperger. De Asperger, né? Desculpa, que fala. Então, antes não tinha, né, reunida, né, todos esses transtornos aí, que está ligado aí ao aspecto autista. Hoje, com essa nova atualização, já fizeram, então, essa inclusão. Além disso, também a transexualidade, né, que antes não estava inclusa dentro da CID, hoje ela foi removida, né, da categoria de doença mental, que era considerada antes, né, uma doença mental, o que era considerado, então, né, até a última versão, hoje ela é entendida como uma incongruência de gênero, e ela faz parte de capítulo específico dedicado à sexualidade da saúde, né?
Então, a mudança, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ocorre pela grande quantidade de estudos científicos, cientistas e médicos, que provam não se tratar de uma doença, né? Distúrbios de jogo também. O que seriam os distúrbios de jogo, né? Que entra aí como uma nova CID dentro de comportamentos viciosos, né? Seria realmente ali o próprio vício, né? Em jogos e tudo mais. Então, estaria relacionado aí justamente com esses comportamentos viciosos, que também não fazia parte da CID, hoje em dia já faz. Ela é considerada o padrão de dependência causada pelos jogos eletrônicos, caracterizado pelo comportamento obsessivo. Síndrome de burnout, né, hoje em dia muito falado, né, com a nova lei aí, da nova NR1, né, quem trabalha aí com medicina do trabalho, sabe que hoje, né, as empresas estão muito ligadas, né, com essa questão aí da saúde mental. Então, antigamente isso não era assim, muito falado, né, no ambiente corporativo. Hoje já é falado, né, as empresas têm que tomar medidas, né, para garantir a saúde mental do colaborador. Está dentro da NR1, que é a norma, né, que cuida de todas as leis trabalhistas. Então, a síndrome de burnout, ou burnout, né, ela entra aí também como a CID, hoje em dia muito falado, né, que seria uma síndrome aí de vamos dizer, cansaço, né, físico e mental dentro do sistema corporativo, que acaba levando ao adoecimento do colaborador. Então, a síndrome de burnout, já, né, que estava aí na 10ª edição, passa a ser categorizada como uma doença de trabalho, né, no lugar de uma doença mental. Então, antes ela era considerada uma doença mental. Hoje ela já é considerada uma doença relacionada ao trabalho. Então, o trabalho leva a pessoa a desenvolver essa síndrome, né? Está conceituada como resultante de estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Então, né, tem todo um laudo, né, toda uma pesquisa, uma análise, né, acompanhamento com especialista, para diagnosticar e identificar essa síndrome, né, e colocar ela aí como uma causa do ambiente corporativo. Resistência antimicrobiana, né? A Organização Mundial de Saúde considerou a resistência antimicrobiana como uma das principais ameaças à saúde pública global. Como parte dos esforços para combater esse problema, a Organização Mundial de Saúde ela introduziu códigos específicos da 11ª, né, para monitorar, mapear a resistência antimicrobiana. E essa medida visa melhorar a compreensão, a comunicação e o monitoramento do impacto desse problema. Essa doença, né, gente, nessa condição, vamos dizer assim, também é muito preocupante, porque resistência antimicrobiana tem muito a ver com o uso indevido de medicamentos, né? Então, às vezes a pessoa consegue comprar antibiótico, tem receita médica, né? O uso indiscriminado de antibióticos acaba levando aí essa resistência antimicrobiana, que hoje em dia é uma grande preocupação aí no mundo da medicina. Transtorno de estresse traumático, né? Que a gente representa pelo TPT. Na 10ª edição também o transtorno de estresse pós-traumático já estava incluído, né? Mas era dividido em várias subcategorias, o que tornava o diagnóstico mais complexo. Então, já na 11ª, né? Realizou uma simplificação na classificação, reduzindo as subcategorias. Então, a ideia é, mais uma vez, melhorar a precisão e a eficiência desse diagnóstico. O transtorno de déficit de atenção, né, que é chamado de hiperatividade, TDAH, hoje em dia também muito falado, né, na versão anterior, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, não é caracterizado como um transtorno distinto. O diagnóstico desse transtorno era feito por meio de uma adaptação, né, dos transtornos hipercinéticos, o que resultava, então, um problema semelhante ao autismo. Isso significava, então, gente, que um paciente ele poderia se enquadrar em mais de uma categoria, né? Dificultando aí o diagnóstico preciso. Gente, desculpa te interromper um pouquinho aqui. História da CID, né, gente? Vamos passar a história da CID. Então, a primeira edição, gente, da classificação internacional, conhecida como Lista Internacional da Causa da Morte,
foi adotada pelo Instituto Internacional, né, de Estatística em 1983. Então, a CID ela foi revisada, publicada, né, por uma série de revisões para refletir aí os avanços na saúde, na ciência médica, né, ao longo do tempo. Então, a Organização Mundial de Saúde, gente, ela foi encarregada na CID, na sua criação, em 1958, e publicou aí a sexta versão, né, que é a CID 6, que incorporou a morbidade pela primeira vez. Uma vez. Eu vou tentar colocar. Uma vez. Os regulamentos na nomenclatura, né, da OMS, em 1967, estipulam que os estados, né, e membros, eles usem as revisões mais recentes de CID para os registros e relatórios, né? Então, como eu falei, tudo isso, né, monitorado, tudo isso é usado para fazer esses relatórios, essas estatísticas, né, para conseguir fazer o mapeamento dessas doenças. Como a necessidade de registros, né, e relatórios mais detalhados, uma série de modificações clínicas e adaptações especializadas proliferaram ao longo do tempo. Então, a CID-11, ela reúne as diferentes modificações, adaptações, né, necessidades clínicas, migrando a CID de uma mera estrutura estatística para uma classificação clínica para o próprio uso, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o padrão global para os dados de saúde, né, documentação clínica, agregação estatísticas, passarão a ter aí múltiplos usos, incluindo aí os cuidados primários e com os dados também que fazem esses cuidados, né? Então, como a gente usa nessa CID? Então, a utilização da classificação internacional de doenças, né, envolve aí seguir alguns passos para atribuir corretamente os códigos dessas doenças, né? Então, lesões e outros problemas de saúde, são algumas etapas básicas para usar a CID. Então, familiarize-se com a estrutura da CID, né, que é a classificação, e é organizada em capítulos, que elas abrangem diferentes categorias de doenças e condições. Então, cada capítulo é subdividido em blocos de 3 tags, que representam grupos específicos de doença. E é importante compreender essa estrutura para navegar e localizar os códigos adequados, né? Então, cada doença faz parte de um grupo, né, da CID, e aquele grupo tem um código específico para aquela doença. Então, obtém informações detalhadas do paciente, né, para usar a forma precisa. É necessário coletar informações detalhadas sobre o paciente, como sintomas, resultados de exames, diagnósticos médicos e outros dados relevantes, né? Então, essas informações, elas ajudam a identificar a condição correta e atribuir aí o código apropriado. Então, localize o código apropriado, né? Então, com base nessas informações coletadas, né, pesquisa a CID e encontre o que melhor descreve a condição de saúde daquele paciente, né? Então, tem uma CID que descreve uma determinada doença, um código que descreve aquela determinada doença. Então, o médico vai utilizar aquele código no laudo, no atestado, né, daquele paciente específico. Verifique se as notas e instruções, né, ao atribuir o código, as notas e instruções específicas são fornecidas. Essas notas podem fornecer orientações adicionais sobre como aplicar corretamente o código em determinadas situações. Ou existem instruções especiais relacionadas ao diagnóstico. Registre o código, né? Então, uma vez encontrado, o código adequado ele é registrado corretamente nos registros médicos do paciente, atestados médicos, faturas ou outros documentos relevantes. Então, isso garante que a informação seja transmitida corretamente e ela possa ser utilizada para fins estatísticos, seguros de saúde ou pesquisa, né? Como nós falamos anteriormente, esses códigos eles não estão ali somente para sinalizar aquela doença, né? Aquele grupo de doença aquela doença que se encaixa, né, naquele grupo da CID. Aquele código está ali também, né, que ele serve como base estatístico, para pesquisas, né, para desenvolvimento de políticas de saúde. Então, ele tem diversas funções, não somente sinalizar no atestado, né, ou naquele laudo, a doença específica que o paciente tem. Laboratório clínico, né, padronização dos processos internos, né, controle da qualidade laboratorial, né, a sua importância e como garantir, então, a precisão dos resultados.
Aqui, ó. O controle da qualidade laboratorial, gente, ele desempenha um papel crucial em diversos setores, desde a medicina até a indústria, né? Então, na área da saúde, com a crescente demanda, né, por resultados precisos, rápidos, confiáveis, a implementação de práticas efetivas, ela se tornou uma prioridade para garantir a excelência e a precisão nos processos analíticos. Então, assim, gente, compreender a importância, os benefícios do controle da qualidade é essencial para os laboratórios e profissionais. Deixa eu mandar. Responsáveis pela análise, né, uma vez que ele proporciona meios para identificar, minimizar erros, reduzir incertezas, promovendo confiabilidade dos resultados. Então, esses controles de qualidade que tem dentro dos laboratórios de análises clínicas, eles são muito importantes justamente para a gente desenvolver, né, o diagnóstico com excelência, né, com precisão, e conseguir identificar ao certo a patologia, né, o que acomete ali o paciente em questão. Qual a importância de fazer o controle da qualidade laboratorial? Então, o controle de qualidade laboratorial é um conjunto de sistemas, né, processos e boas práticas que é projetado para identificar, avaliar, reduzir, corrigir falhas, né, deficiências no processo analítico, proporciona maior credibilidade, né, transmite resultados aos pacientes e aos médicos também. Então, é um conjunto, né, não só para proporcionar mais segurança e eficiência no laudo dos exames, mas ele também, gente, é uma exigência, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, todo laboratório de análises clínicas, ele tem que ter esse controle de qualidade, tá, para funcionamento, e ele é um critério específico até mesmo para a liberação, né, do funcionamento desse laboratório, tanto aí pela vigilância sanitária, como pelos órgãos de saúde, né, como pelas empresas que fiscalizam aí essa parte laboratorial. Então, tem que ter esse controle de qualidade funcionando perfeitamente, padronizado, né, garantindo aí um exame de eficiência, para a gente conseguir, dessa forma, minimizar possível qualquer erro que possa vir a acontecer. Então, essa regulamentação, né, ela define os requisitos para o funcionamento dos laboratórios, de análises clínicas, histológicos, né, padronizando aí critérios sanitários que dizem respeito às condições gerais. Então, quais são essas condições, né? Organização, recursos humanos, infraestrutura, equipamentos e instrumentos laboratoriais, os produtos que são utilizados dentro do laboratório, e o gerenciamento dos resíduos que esse laboratório produz, né? E a biossegurança, e tanto dos colaboradores quanto do próprio paciente também. Quais pontos, gente, que devem ser ponderados no controle de qualidade laboratorial? Então, para garantir aí o controle da qualidade dos laboratórios clínicos, é preciso atentar-se para quatro fatores extremamente importantes, que são o controle interno de qualidade, que a gente apresenta pelo SIC, o controle externo de qualidade, que a gente apresenta pelo SEC, a biossegurança e a otimização e padronização dos processos. Esse controle interno de qualidade é um controle mesmo, né, como o próprio nome já fala, que é reproduzido internamente ali dentro da área técnica, né, ali onde realiza os exames, né, por meio de amostras de valores conhecidos, que são dosadas anteriormente de todas as amostras dos pacientes, né, tendo ali como referência aqueles valores, para saber se todos os equipamentos que estão sendo utilizados, reagentes, ou seja, todo o material que utiliza-se, né, para fazer os exames, estão funcionando adequadamente para conseguir reproduzir nas amostras dos pacientes um resultado aí confiável. Esse controle externo de qualidade é um controle que é comprado de uma empresa externa, né? Então, esse controle é uma amostra específica, um pool de soro, né? Um pool de amostra de pacientes que eles fazem. Então, o laboratório compra esse material, dosa ele nos seus equipamentos, manda o resultado para essa empresa, né? Essa amostra tem 100 resultados conhecidos, e essa empresa vai falar, olha, seu resultado está dentro dos parâmetros, seu resultado está fora dos valores de referência, então tem que ajustar alguma coisa aí dentro da sua área técnica, tá? A biossegurança aí seria mesmo, né, a segurança aí de tudo que se faz dentro do laboratório, a otimização e padronização dos processos também, tudo que se faz, né, como que manuseia os equipamentos, né, como que esses equipamentos, como que está a manutenção, a calibração, como está a padronização desses processos. Então,
todos esses 4 fatores, né, que a gente falou agora, eles têm que estar andando aí, caminhando corretamente, né, para conseguir fazer esse controle de qualidade aí ser eficaz. Então, o controle interno de qualidade, né, aqui está falando um pouquinho mais aprofundado aqui, vou dar uma resumida, né, porque a gente falou sobre ele agora no slide anterior. Então, ele se refere ao processo analítico, né, do laboratório, feito se refere à própria análise, né, da amostra ele mesmo do paciente. São feitas definições de critérios de aceitação de resultados, né, análise de dados obtidos, e com isso é possível analisar se operações estão seguindo os padrões e limites de tolerância estabelecidos. Então, de acordo com a RDC, tá, gente, a RDC é a norma, né, é a parte aí da saúde que formaliza todas as regras, né, que têm que ser utilizadas dentro do laboratório clínico. Então, de acordo com a RDC, há 3 ações principais que garantem essa SIC, né, esse controle interno de qualidade, que é o monitoramento do processo analítico, que seria o monitoramento mesmo das amostras, né, que estão sendo dosadas, definição de critérios de aceitação, ou seja, né, eles definem um resultado, né, que deve ser aceito, está dentro daquele parâmetro, e liberação ou rejeição das análises, né? Então, após o resultado, após a dosagem desse material, né, a liberação do resultado do paciente, aí é a terceira parte, né, onde você vai liberar esse laudo, né, para o médico, ou você vai rejeitar, né, essa amostra e vai dosar novamente, ou pedir uma recoleta, enfim, é ali que você analisa, né, se realmente aquela amostra está fidedigna com a condição aí do paciente. Controle externo de qualidade, né, que é o SEC, também conhecido como avaliação externa da qualidade, então é a análise da performance dos sistemas analíticos do laboratório. Então, isso é feito, né, por meio de ensaios de proficiência, análise de padrões, certificados e comparações interlaboratoriais. Então, como eu falei, é uma amostra que o laboratório adquire, né, de uma empresa. Então, essa empresa faz essa amostra, a empresa tem todos os resultados, mas ela não disponibiliza esse resultado para o laboratório. Ela deixa o laboratório dosar essa amostra e o laboratório manda todos os resultados para essa empresa e essa empresa compara ali se está dentro dos parâmetros permitidos, tá? Então, é preciso que os resultados obtidos sejam registrados, bem como as inadequações, investigações de causas e ações tomadas para os resultados rejeitados, ou que não foram aprovados na proficiência. A biossegurança, gente. Então, a biossegurança nos laboratórios é um conjunto de medidas relacionadas à integridade do seu ambiente, né? Ou seja, o seu objetivo é prevenir, reduzir, controlar e eliminar riscos à saúde dos seres humanos, né? Animais também e meio ambiente. Então, a biossegurança seria a própria segurança mesmo ali dentro do laboratório clínico, né? Tudo que eu faço em prol da minha segurança mesmo, do bem-estar dos meus próprios colaboradores e do meu bem-estar também dos meus pacientes, tá bom? Assim, gente, aliado ao controle da qualidade, ela assegura que o laboratório segue as normas e boas práticas para a preservação da sua equipe. Então, pacientes e ambientes aí de possíveis ameaças, né? Como a gente falou, seria uma segurança, né, para o paciente e uma segurança para nós também como colaboradores. Segundo a coordenadora de serviço da Matrix, as principais ações de biossegurança são esterilização dos equipamentos, manuseio correto de resíduos, tratamento de água. Então, essas 3 ações, né, são juntas, né, formam aí esse conjunto de medidas, né, para garantir, então, a biossegurança correta aí do serviço. Meu computador está desligando. Também há outras ações que contribuem para que as instalações estejam adequadas ao trabalho, então, como o uso de equipamentos de proteção, treinamento de emergência, correto manuseio e transporte de materiais e amostras biológicas.
equipamentos de proteção, treinamentos por emergência, né, correto manuseio, transporte de materiais e amostras biológicas e adequado descarte desses resíduos. Porque tudo que eu produzo dentro do laboratório, ele tem que ser descartado de maneira segura, até mesmo para o próprio ambiente, né? Então, tudo que eu descarto de lixo comum é recolhido aí pela prefeitura, e tudo que eu descarto, né, de lixo infectante, eu tenho que contratar uma empresa que fica responsável por essa coleta, né? Normalmente tem umas empresas, uma bastante conhecida, a Biotrans, que ela faz, né, o aporte aí, a coleta desses lixos infectantes, e esse lixo, ele é tratado e ele é descartado de uma maneira diferente. Então, eu não posso colocar ele junto com o lixo comum, tá? Ele tem que ser tratado, porque são amostras, né? Amostras biológicas de pacientes, né? São restos de reagentes que eu utilizo. Então, tudo aquilo ali que é prejudicial ao meio ambiente, eu não posso tratar, então, no lixo comum, tá? Tem que ser uma empresa apropriada para fazer essa coleta. Otimização e padronização dos processos, né? Então, tudo que eu faço dentro do laboratório também, ele tem que ser padronizado. Então, isso a gente chama de POP, que é Procedimento Operacional Padrão. Tudo tem que estar como receitinha de bolo mesmo. Tudo tem que estar seguindo aí o que eu faço, né? Se eu faltar hoje, a próxima pessoa que ocupa o meu lugar, ela consegue pegar aquele documento, seguir ele e conseguir fazer idêntico com o processo que eu estava fazendo. Então, todo o processo dentro do laboratório tem que ser padronizado. Então, otimização e padronização dos processos e técnicas de laboratórios são feitos, né, por meio, então, desses procedimentos operacionais padrão, ou IT, né, que são instruções de trabalho também, mas é mais conhecido como POP. Eles são ferramentas utilizadas para mensurar, otimizar, padronizar os processos, as técnicas laboratoriais, né, contribuir para que o laboratório seja certeiro e coerente nos seus processos. Então, conforme a RDC, né, como eu falei, que é o órgão responsável por controlar, né, todas as regras, por fiscalizar também. Então, se eu vou montar aí um laboratório de análises clínicas, eu pego a RDC, porque ela vai ter tudo o que eu preciso ter de documento, de processo, né, de padronizações, tudo que eu preciso ter para adequar exatamente certinho de acordo com as exigências da vigilância sanitária, né, e das empresas que fiscalizam aí esse local de trabalho. Então, de acordo com a RDC, né, os POPs são divididos em 3 fases, que é a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica, tá? Então, dentro do laboratório clínico, existem essas 3 fases, né? O que seria, então, a fase pré-analítica? É o atendimento ao paciente e a coleta do material. Seria ali a recepção em si, tá? O momento que o paciente chega com o pedido médico, que a atendente atende ele, que ela cadastra, né? Que passa ali o convênio, enfim, que faz aquele primeiro atendimento. Isso é a fase pré-analítica. A fase analítica seria a coleta do material em si, né? Na hora que o paciente já vai ali para o box de coleta, já faz toda a coleta do material dele. Então, essa já é a fase analítica, né? Que é a fase ali da coleta do seu material. E aí tem a fase pós-analítica, que é a liberação do seu laudo, aonde o seu resultado já está pronto, né? E ali o biomédico, o responsável ali pelo laboratório, vai liberar esse laudo para o paciente. Então, o laboratório constitui essas 3 fases. E por que eles dividem esses processos em fases? Porque eu consigo identificar o erro que aconteceu seguindo justamente essa divisão, né? Se aconteceu um erro de cadastro, eu sei que o erro foi na fase pré-analítica. Se aconteceu um erro de coleta, um erro de dosagem de material, né? De realização do próprio exame em si, eu sei que foi um erro ali na fase analítica. E se foi um erro de liberação de laudo, um laudo liberado erroneamente, eu sei que o erro foi na fase pós-analítica. Então, essas fases foram feitas, né? Foram criadas para conseguir identificar exatamente aonde foi que aconteceu o erro. Então, como garantir a qualidade laboratorial, né? Então, para garantir essa qualidade, é preciso avaliar todos os processos internos do laboratório, assegurar e garantir a eficiência dos procedimentos. Então, com isso, seguem dicas valiosas, né, da nossa especialista,
que é garantir aí o manuseio e armazenamento correto das amostras biológicas, tá? Investir na capacitação de colaboradores, são colaboradores treinados, né, faz aqueles cursos de aprimoramento, né, para conseguir desenvolver e executar o serviço perfeitamente. Definir estruturas de atividades, né, monitorar os processos analíticos, que são processos ali onde está sendo realizado, né, o exame do paciente, utilizar softwares especializados para laboratórios clínicos. Então, todo laboratório tem um software especializado, tá? Ali você consegue digitar o exame, cadastrar o material, liberar a amostra para o paciente. Então, todo laboratório tem que ter um software, né, desenvolvido justamente para aquela finalidade, para a gente conseguir seguir o processo aí certinho. Então, seguindo essas etapas, tá? Só de né, valiosos especialistas que trabalham com essa parte. Então, seguindo todas essas etapas, a gente garante aí com eficiência uma qualidade laboratorial. E com isso, gente, chega ao fim, né, a nossa primeira parte aí. Então, hoje eu mostrei para vocês o que significa, né, a sigla, então, CID, o que significa o CID. São essa padronização, né, dos procedimentos, das doenças, das patologias, né, são divididas em grupos. Então, o especialista ali, o médico, né, enfim, que está verificando, está analisando aquele paciente, então ele verifica, né, qual patologia em si que aquele paciente tem e em qual CID que ela se enquadra, né? E aquele CID, ele tem um código padrão que é não só utilizado aqui, né, no Brasil, mas mundialmente. Então, esse número, ele coloca lá no laudo, no atestado, e aquilo, né, com aquilo ali, os órgãos de saúde conseguem monitorar a prevalência daquela doença, monitorar a condição, né, fazer, como a gente falou, né, políticas de saúde, relatórios, estatísticas. Então, é super importante essa padronização, tá? E é muito importante nós, como profissionais de saúde, sabermos conhecer. A gente, claro, não precisa decorar, né, o número de cada CID, o que cada CID representa, mas eu preciso entender e saber identificar, né, e saber para que serve aquele CID ali. Hoje, quando vocês já pegarem um atestado ou pegarem um laudo, vocês já vão olhar, né, aquela sigla ali com outros olhos, porque agora vocês já sabem, né, o que significa. Então, é muito importante vocês terem conhecimento sobre isso. E também falamos sobre a qualidade laboratorial dentro do laboratório de análises clínicas, né, que é o laboratório que realiza os exames, né. Então, a gente entendeu que não é só o fato do paciente ir lá e coletar a amostra e liberar o resultado, não, né, que segue todo um processo, tem que seguir um processo para que aquela amostra seja conduzida de forma eficiente, padronizada, desde quando você chega no laboratório, desde quando você entrega o seu pedido ao atendente, até o momento que você vai para a coleta e até o momento que você finaliza, né, buscando o seu resultado lá no laboratório. Então, você tem contato somente com essas etapas, mas internamente no laboratório, ele segue todo um processo, todo um padrão, com documentos padronizados, específicos, né, com regras, com etapas que têm que ser seguidas, né, que são estabelecidas por órgãos de saúde, pela RDC, que cuida dos laboratórios, pela vigilância sanitária, tem que ser passado amostras, controles, né, para saber se aquele equipamento está funcionando adequadamente, se aquela amostra, né, ela está em perfeitas condições, se aquele resultado que você pegou no laboratório, se aquele resultado realmente está confiável, se aquele princípio de glicose que você pega, se aquele número, né, realmente é o que está dosado, né, é o que está dentro da sua condição clínica. Então, segue-se todo um padrão. Então, é muito importante conhecer também esse processo, né, para a gente entender que dentro do laboratório tem que ter um processo de qualidade, assim como todo órgão, estabelecimento de saúde, né, tem que ter um padrão de qualidade para conseguir, se for hospital, desenvolver, né, e oferecer um serviço de eficiência, tanto para os laboratórios clínicos também, de análises clínicas, para conseguir oferecer os serviços de eficiência e cuidar daquela amostra do paciente, né, que ela seja fidedigna, que ela seja mais próxima possível
da condição clínica dele e que seja um resultado extremamente confiável, tá? Então, a gente viu hoje, né, sobre essas duas etapas, e com isso a gente pode seguir aí nas próximas aulas, já entrando mais a fundo mesmo na interpretação dos exames, né? A gente vai estudar sobre as síndromes metabólicas, sobre as síndromes hepáticas, sobre as dislipidemias. Então, com isso, a gente já consegue introduzir mais a fundo aí no exame propriamente dito, tá bom? Então, eu agradeço vocês, peço desculpas aí pelo intercorrente e desejo aí uma boa noite para todo mundo. Tchau, Mariana. Obrigada. Tá bem baixinho, não conseguindo te ouvir. Esse agora melhorou. Melhorou um pouquinho. Boa noite. Muito obrigada. Oi? Vou digitar, que meu áudio está ruim. Tá ruim. Vai finalizar? Ai, que problema. Oi, meu bem.